Hoje, dia 20 de 6 de 2025, pelo calendário gregoriano, que não é o verdadeiro, é um calendário pagão. O calendário verdadeiro é o hebraico, mas o povo se baseia nesse daí, né, no gregoriano. Então vamos assim. Eu sou o irmão Leonardo, aqui da cidade de Igarapé, Minas Gerais, e para mim é um motivo de muita alegria estar aqui dizendo para vocês algo que o sistema religioso, as religiões nunca vão te dizer. Em Mateus, capítulo 3, versículo 2 diz: Arrependei-vos e convertei-vos, porque próximo está o reino do Pai. Atos 3,19 também diz: Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E é assim que os discípulos pregavam quando eles andavam na terra, né? Era essa a única mensagem que eles traziam. Muito diferente da contramão desse sistema religioso que só quer pregar bênçãos materiais, solução de problemas, cura da carne, casa, emprego e etc. Porque isso agrada aos ouvidos do povo e atrai multidões, atrai milhares, e é isso que eles querem, né? Porque a maioria dos padres e pastores são os falsos profetas, preditos em Mateus 7, versículo 15, que diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores. Eles vêm com falas mansas e suaves, prometendo tudo: cura da carne, solução de problema, emprego, casa, isso e aquilo, mas o intuito deles é arrebanhar o maior número de pessoas para tomar o dinheiro de pessoas incautas, bem-intencionadas, pobres, viúvas e até deficientes. Com isso, eles se enriquecem e o povo continua na pobreza. Note que os discípulos do Messias eram pobres, eles andavam a pé, pregando: arrependei-vos e convertei-vos, e não tomavam dinheiro de ninguém. Pelo contrário, eles repartiam o pouco que eles tinham com os outros pobres. Eles não construíam templos religiosos, não fundavam nenhuma denominação com nomes e placas inventadas por homens. Eles se reuniam nas casas dos irmãos, está lá em Romanos 16, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, Colossenses, capítulo 4, versículo 15, que eles se reuniam nas casas. Eles mencionavam a igreja que está na casa da irmã fulana, a igreja que está na casa do irmão ciclano. E era assim. Mas esse sistema religioso vai na contramão do que o Messias e os discípulos faziam, se enriquecendo, tomando dinheiro de pobre, de viúva e até de deficiente, prometendo prosperidade, que é para eles, é claro, e não para o povo, casas, carros, cura da carne, mas quando eles adoecem, eles são os primeiros a procurar medicina. E convênios caríssimos, viu? E hospitais particulares, porque eles têm condições de pagar, por causa dos altos salários que eles recebem aí dessas igrejas. A verdadeira boas novas, meus irmãos, ela é 100% gratuita. Não se toma R$ 1 de ninguém. Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Eles não querem pregar essa palavra, porque isso não atrai as pessoas, não atrai dinheiro, pelo contrário, afasta. A verdadeira boas novas não tem templo, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está lá em Atos 7:48 e Atos 17, versículo 24 e 25. Eles não querem pregar isso.
A verdadeira boas novas não tem líder humano. Isso aí eles não querem pregar. Está lá em Mateus 23, versículo 8 e 10, que diz: Não chameis ninguém de líder, porque vocês só têm um líder, um guia, que é o Messias. E não chameis ninguém na terra de pai, no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai, que é o Pai que está nas alturas, que criou todas as coisas. Entendeu? Mas isso aí eles não querem pregar. A verdadeira boas novas, que fala que você tenha que repartir o que você tem com os pobres e necessitados e não se preocupar em enriquecer, como esse sistema aí religioso ensina que as pessoas só têm que ter. Não, a verdadeira boas novas, ela ensina que você tem que repartir o pouco que você tem com os pobres e necessitados. A verdade sobre o dízimo, eles sabem, mas eles não vão falar para o povo, porque senão a arrecadação deles cai. Mas eles sabem a verdade sobre o dízimo. Sabem. Eles sabem a verdade. Mas agora a verdadeira boas novas é esta: arrependei-vos e convertei-vos, porque próximo está o reino do Pai. Arrependam-se e abandonem os seus pecados e os seus maus caminhos, e se convertam ao Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Voltem-se para o Pai Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Abandone as idolatrias, fazer ou venerar qualquer tipo de imagem idolatria, comemorar ou participar dessas festas pagãs, Natal, que é a festa lá da Saturnália do Império Romano, Ano Novo, que é a festa do Deus Jano, que é uma mentira aí, que esse sistema religioso ensina que o ano vira de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Isso é uma mentira. É uma mentira. No calendário hebraico, que é o verdadeiro, a virada do ano acontece em meados de março e abril, no ano de Nisan ou Abib, por isso que se fala abril que abre o ano. Esse 31 de dezembro aí para 1º de janeiro, isso é uma mentira, isso é paganismo, é a festa do Deus Jano lá do Império Romano. Páscoa cristã com ovo de chocolate, coelhinho, isso é idolatria, isso é a festa da deusa Ostara lá da primavera do Império Romano. Entendeu? Festas juninas, finados, tudo é idolatria. Praticar politeísmo, que é adorar qualquer outro ser que não seja o Pai Altíssimo que criou todas as coisas, é idolatria. Somente o Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas deve ser adorado. Adorar qualquer outro ser ou entidade que não seja ele é idolatria. Vocês aceitem ou não, adorar trindades, a mariolatria, é tudo idolatria. Abandone as feitiçarias, abandone as imoralidades, a prostituição, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, o adultério, que é o sexo fora do casamento, a masturbação, o onanismo, que é o desperdício seminal, o homossexualismo, a pornografia, o divórcio e o segundo casamento, estando o primeiro cônjuge ainda vivo, que lá em Lucas 16:18 diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e quem casa com a repudiada, com a divorciada, adultera também. Aleluia! Louvado seja o Altíssimo. Então abandone os pecados, abandone a pedofilia, a zoofilia, que é o sexo com animais, a sensualidade, a lascívia, que é vestir-se para chamar a atenção dos outros. Abandone as bebedices, os palavrões, as gírias, as palavras obscenas de baixo calão, piadas imorais, festas mundanas, o assédio sexual. Abandone tudo, pois os imorais e adúlteros o Altíssimo os julgará. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Abandone os roubos, os furtos, os vícios, os assassinatos, o aborto, as brigas, inimizades, contendas e iras, invejas, ciúmes, divisões,
a mentira, a ganância, a avareza, o nudismo e o seminudismo, o ato de dever e não pagar o que deve, a fofoca, a maledicência, que é falar mal dos outros, o mundanismo e o paganismo e todo tipo de pecados. Abandone a política. Este reino aqui é satânico. Quem governa este mundo é Satanás com a ajuda dos homens. Aleluia. Lá em Mateus 4, 8, 9. Aleluia. João 18, 36. Tudo fala que o Altíssimo não compactua com a política deste mundo. Apocalipse 17, 2 fala claramente que a igreja, a grande meretriz, se deitou com os reis da terra, ou seja, a igreja que se mistura com a política deste mundo. Abandone os pecados para que possamos escapar da ira do Altíssimo, que em breve será derramada sobre os homens, sobre os habitantes da terra. E Ele está dando oportunidades para que todos, sem exceção, se arrependam e não sejam destruídos quando se cumprir Sofonias, capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz: Antes que venha sobre ti o furor da ira do Altíssimo. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Altíssimo. Poderia vós esconder-vos da ira do Altíssimo? Buscai a verdade, buscai a mansidão. E também em 2 Pedro 3, versículo 9, que diz: Não retarda o Altíssimo a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas antes quer que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, meus irmãos, não abusemos da grande compaixão do nosso Pai Altíssimo. Lamentações 3:39 diz... Lamentações, capítulo 3, versículo 39 diz: Que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 também diz: Não tenho eu prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Meus irmãos, minhas irmãs, adorem apenas ao Pai Altíssimo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, pois só Ele deve ser adorado. Isaías 42, versículo 8 diz que Ele não divide a sua adoração e nem a dá a ninguém. Apocalipse 14, versículo 7, capítulo 19, versículo 5 e capítulo 22, versículo 9 de Apocalipse também diz a mesma coisa. Temei ao Altíssimo e dai-lhe louvor. Adorai apenas aquele que fez o firmamento, a terra, o mar e as fontes das águas. É o único que deve ser adorado, é o Pai que criou todas as coisas, o Pai nosso que está nas alturas. O ungido, o Messias, o nosso mestre, disse: Prestai culto, louvor e adoração só ao Pai nosso que está nas alturas, que criou todas as coisas. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Está em Lucas também, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Nem o Messias aceita adoração. Está lá em Marcos 10, versículo 17 e 18, quando aquele homem chegou e falou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida infinita? Ele respondeu: Por que me chamas bom? Não há outro bom, só há um bom, que é o Pai nosso que está nas alturas. Ele não aceitou, porque lá em João capítulo 5, versículo 41 diz que o Messias, ele disse que não aceita adoração de homens, porque a adoração é só o Pai que está nas alturas. Porque lá em Atos 4, versículo 30, diz que ele também, o Messias também, é um servo do Altíssimo. Filipenses 2, capítulo 5, versículo 6, diz que ele, vindo como representante do Altíssimo, não teve por usurpação o ser igual ao Altíssimo.
e muitos outros versículos, meus irmãos. João 4, versículo 21 a 24, ele falou para aquela mulher samaritana: vocês não sabem quem vocês adoram, nós adoramos o que sabemos. Tá vendo? Então até o Messias adora o Altíssimo, até o Messias adora o Pai Altíssimo. Entendeu? Então abandone qualquer tipo de idolatria. Você sabia que a igreja não tem denominações, placas e nem nomes inventados por homens? O Altíssimo não fundou e nem mandou ninguém fundar nenhuma denominação. Os irmãos primitivos se reuniam apenas ao nome do Salvador. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Sem estar debaixo de nenhum outro nome inventado por homens. A igreja primitiva não tinha denominações, não tinha placas, não tinha nomes inventados por homens. Eles identificavam as igrejas pela cidade ou pela região em que elas estavam localizadas. Por exemplo, eles falavam os irmãos que estão lá em Colossos, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Roma, o povo do Altíssimo que está lá em Roma. Era assim que eles identificavam as igrejas, pelo nome da cidade e a região que a igreja estava localizada. Eles não inventavam nomes, não fundavam denominações, não colocavam placas na igreja. Tá lá em Colossenses capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, e por aí vai. Você sabia que as coletas arrecadadas na igreja primitiva eram só para suprir as necessidades dos pobres, dos carentes e dos necessitados? Meu irmão, eles não construíam templos religiosos bonitos e luxuosos de tijolos, onde o nosso Pai não habita. Está lá em Atos, capítulo 4, 34, 35, 1 Coríntios 16, 1, 2 Coríntios, capítulo 9, Romanos, capítulo 15, versículo 26, que as coletas arrecadadas na igreja primitiva era só para suprir as necessidades dos pobres, dos carentes e dos necessitados. Eles não pediam coletas para construir templos religiosos bonitos e luxuosos, igual esse sistema religioso aí faz, porque eles sabiam que o nosso Pai Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Eles não pediam coletas para enriquecer líderes religiosos, não, igual esse sistema religioso aí faz. Acorda, povo. Os templos que o nosso Pai quer habitar é o nosso corpo que é o templo do Espírito do Altíssimo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Lá na igreja primitiva, ninguém se enriquecia com a obra do Altíssimo, não. Você sabia que o dízimo não era em dinheiro? Dízimo era a 10ª parte das colheitas, dos trigo, dos cereais, de tudo que o rebanho, que o gado produzia. E o dízimo era para os pobres, viúvas e estrangeiros. Pobre não dava dízimo, pobre comia do dízimo. Hoje é o contrário, os pobres dão um dízimo que nem é dízimo e os ricos que comem dele. Lê lá Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 28, que você vai entender o que é dízimo. Casa do tesouro era um depósito onde se guardavam os alimentos que seriam doados aos pobres, e não uma instituição religiosa criada por homens. Você sabia que o único pastor e líder da igreja é o Messias? Está lá em Mateus 23, versículo do 8 ao 10. Ezequiel 34, versículo 23. João capítulo 10, versículo 16. Porque só há um rebanho e um só pastor.
A igreja primitiva não tinha líderes humanos, diretorias, presidências humanas. Mateus 23, versículo 8 e 10 diz: Não chamarás a ninguém na terra de pai, no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai que está nas alturas, aquele que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. E nem chamarás a ninguém na terra de líder, guia, pastor, porque só há um líder, um guia e um pastor que é o Messias, e vocês aqui na terra são todos irmãos. Só há um líder, um pastor e um guia, que é o Messias, e vocês aqui na terra são todos irmãos. Mas o sistema religioso romano ensina vocês a chamar os sacerdotes deles de padre, que é pai em espanhol, de papa, que é pai em italiano. E o Messias falou: Não chamarás a ninguém na terra de pai, no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai, que é o que está nas alturas, que criou todas as coisas. Aí o sistema religioso evangélico vem e ensina vocês a chamarem o sacerdote deles de pastor, guia, líder, sendo que o Messias diz que só há um pastor, só há um líder, só há um guia, que é ele, o Messias. Eles estão enganando vocês, meus irmãos, estão enganando vocês. Pastor é só um, pastor é o que dá a vida pelas ovelhas, e foi só um quem fez isso. Os outros são ladrões e salteadores. Você sabia que o Shabat, que vocês chamam de sábado, é o dia separado pelo Altíssimo? Que ele tem que ser separado, guardado, lembrado, e é o sinal entre o Pai Altíssimo e o seu povo. Mas eles não pregam isso. Mas o sábado, ele foi pisoteado pelo sistema religioso e mudado para o domingo pagão, em honra ao deus Sol Mitra. Mas o dia para ser guardado, para ser lembrado, é o Shabat, é o sábado. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. Porque o Altíssimo criou todas as coisas em 6 dias, mas separou o sétimo dia. Por isso abençoou e purificou o sétimo dia, que é o Shabat, o sábado. Êxodo 20, do versículo 8 a 11. Lembra-te do Shabat, do sábado, para o purificar e para o guardar. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 diz que o Shabat é o sinal entre o Altíssimo e seu povo. Lucas 4,16 diz que o Messias ele pregava no Shabat, na sinagoga. Lucas 23,56 diz que as irmãs, depois que elas voltaram lá do sepulcro, elas voltaram e foram preparar especiarias, e no Shabat elas repousaram conforme o mandamento. Atos 13, 42, 44, Atos 17, 2, Atos 18, versículo 4, tudo fala que os primeiros crentes da igreja primitiva guardavam o Shabat. Hebreus capítulo 4, versículo 4 ao 10 também fala. Agora o mais importante, agora que vocês vão ficar impressionados, você sabia que eles trocaram os nomes do Pai Altíssimo e do seu ungido Messias? Os nomes do Pai Altíssimo e do seu ungido Messias não são esses nomes que são falados nas igrejas, não. O sistema religioso engana todo mundo, enganou a humanidade inteira. Tiraram os nomes sublimes e verdadeiros em hebraico e substituíram por termos e títulos pagãos greco-romanos, mergulhando o povo na idolatria. Provérbios capítulo 30, versículo 4 diz: Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Isaías capítulo 52, versículos 5 e 6 também diz: O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia, mas o meu povo saberá o meu nome, saberá no futuro. Zacarias capítulo 13, versículo 2 diz que o Altíssimo eliminará da terra os nomes dos ídolos.
Tá vendo aí, meus irmãos? Apocalipse capítulo 13, versículo 6, diz que a besta estaria repleta de nomes de blasfêmia. A besta é esse cristianismo, esse sistema religioso, mundano, pagão, que está enganando a humanidade, que trocou os nomes, tirou os nomes verdadeiros do Pai, do Filho, do Messias ungido e substituiu por termos pagãos de idolatria para mergulhar o povo na idolatria. A pronúncia mais próxima e original do nome do nosso Pai que criou todas as coisas é Yahuwah. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na Bíblia. Essa aqui é a Bíblia hebraíta. Essa Bíblia hebraíta aqui, meus irmãos, essa Bíblia hebraíta, ela foi traduzida do hebraico para o português. Então eles traduziram mas conservaram os nomes verdadeiros em hebraico, só traduziram os acontecimentos. Olha aqui, versículo 22. E também os sacerdotes que se chegam a Yahuwah. Tá vendo aqui? Para que Yahuwah não se lance sobre eles. Vendo? Tá vendo aí? Essa é a pronúncia mais próxima do nome do nosso Pai que criou todas as coisas, meus irmãos. E o Filho, o Messias ungido, ele tem o nome do Pai. Qual que é o nome dele? Yahushua. Tá vendo? Livro de Lucas, capítulo 11. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A Boa Nova, segundo Lucas. Fala. Qual era o nome dele? Olha aqui. Gabriel anuncia o nascimento de Yahushua. Olha aqui. E entrando, olha aqui no versículo 28. Vou fazer aqui para ficar mais claro para vocês verem. E entrando o anjo aonde ela estava. Espera aí, olha aqui. Não temas, olha. Disse, Yahuwah é contigo. Saudando a Miriam, né? Que vocês chamam de Maria. Olha aqui. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Yahushua. Tá vendo? Yahushua. Este é o nome do Messias. Este é o nome do Messias. O ungido Messias tem o nome do Pai. Qual é o seu nome? Yahushua. Que significa Yahu é o nome do Pai, mas Shua, que em hebraico significa salva. Yahushua é o verdadeiro nome do Messias. Os nomes Jeová, Javé, Jesus, Cristo não são o nome do nosso Pai. O nome Jesus não é o nome do Messias, porque esse nome foi criado depois do ano 1500, com a criação da letra J pelo francês Pierre Delaramé, Petrus Ramos. A letra J não existe até hoje, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e nem no latim. Os nomes Jeová, Javé e o nome Jesus nunca foram usados pela igreja primitiva. Esses nomes nunca foram usados pela igreja primitiva. Conheça o verdadeiro nome do Pai e do seu ungido Messias. Eis aqui a Bíblia hebraísta que comprova os nomes verdadeiros, o que eu estou falando. A Bíblia hebraíta comprova o que eu estou falando.
Isso foi profetizado que o sistema religioso ia fazer isso. Foi profetizado. Lucas 13:20 diz que o reino do Pai é semelhante ao fermento, heresias e nomes pagãos, que uma mulher, que é a igreja romana, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Que é as 3 medidas de farinha? As escrituras. A Torá, que é a lei, o Neviim, que é os profetas, e os escritos nazarenos, que se chamam de Novo Testamento. Apocalipse 16:4 diz que achava-se a mulher, que é a igreja, vestida de púrpura, escarlata, adornado de ouro, pedras preciosas e pérolas, ou seja, muito rica, tendo na mão um cálice de ouro. Que cálice de ouro era esse? As escrituras, que ficou em poder da igreja de Roma por muitos séculos, e transbordou esse cálice de abominações e imundícias da sua prostituição. Que é isso? É os nomes de ídolos e heresias que eles colocaram nas escrituras. Você vai entender porque os homens mudaram a verdade em mentiras e prosperaram através do império da idolatria. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 diz: Sai dela, povo meu. A gente fala, prega, mas em vez do povo se arrepender e se humilhar, eles se revoltam contra nós, nos humilham e é perigoso até nos bater, porque seus corações estão duros como pedra. Eles estão embriagados com vinho de Babilônia, porque são povo de dura cerviz, casa rebelde são. Mas como o Altíssimo disse ao profeta: Eis que te envio a esse povo, como ao meio de escorpiões prontos a picar. Todavia não temas a cara fechada deles e nem suas duras palavras contra ti, porque são povo de dura cerviz, casa rebelde são. Mas pregue, quer ouçam ou deixem de ouvir. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, diz: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem é odiado por causa do nome Jesus, Jeová, Javé, Deus, Senhor, que são aceitos em todo lugar? Na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda, no Espiritismo, na novela, na TV, tudo aceita esses nomes. Agora prega que o nome do Pai que criou todas as coisas é Yahweh. E o nome do seu ungido, o Messias, é Yahushua, para você ver se o povo aceita. Mateus 24, versículo 9 diz: Sereis odiados de todas as nações e perseguidos por causa do meu nome. Quem é perseguido por causa desses nomes? Deus, Senhor, Jeová, Jesus, Cristo. Quem é perseguido, que é aceito na novela, na televisão, nas religiões, tudo aceita esse nome. Não é perseguido, porque o nome verdadeiro do Pai que criou todas as coisas, a pronúncia mais próxima do original é Yahweh, ou também a forma abreviada Yahu. E do seu ungido, o Messias, a pronúncia mais próxima do original em hebraico é Yahushua, Hamashia, ou Homer Hushai, que traduzido em português é Messias. Aleluia. Aceite a verdade. Aleluia significa louvemos a Yah. Aleluia em hebraico é louvemos. Yah é a forma abreviada do nome do Pai que criou todas as coisas. Aleluia. Nós somos os irmãos que estão em Igarapé, Minas Gerais. Que o Altíssimo abençoe a todos vocês. Aceitem a verdade. Aceitem a palavra. Abandone a idolatria. Abandone os nomes dos ídolos. Abandone o sistema religioso. Se volte para o Pai Todo-Poderoso que criou todas as coisas e sejam felizes para sempre. Que assim seja. Que assim seja.